vamos recordar da aula passada a definição de Laplace. Então, nós tínhamos que a transformada, recordando, a transformada de uma função f de t para t positivo era dada por definição por elevado a menos st f de t dt. E nós calculamos diversas transformadas para funções f de t, a exponencial, polinômio, seno, cosseno, etc. Isso daqui nós estamos denotando sempre f de s. E montamos, na realidade, justificamos toda uma tabela de funções, não é? Bom, mas isso para quê? Nós vimos que vamos utilizar esta, e vamos ver hoje com mais detalhe, vamos utilizar esta definição, ou seja, esta transformada, para resolver equações diferenciais. Nós vimos que esta transformada ela está bem definida, ou seja, condições suficientes para que ela exista, para que esta integral imprópria converja, é justamente que a f seja uma função contínua por partes e que f tenha ordem exponencial. Isto, ou seja, está limitada, o crescimento da f está limitada por um exponencial, quando t tende ao infinito. Isto é, existem constantes m, c, t não negativas, tais que f de t está limitada por um exponencial para t maior ou igual que esse t grande. Tá? Então, é isso que significa ter ordem exponencial. Então, quando estas duas condições são verificadas, eu posso garantir que a transformada de f de t existe. E existe, por causa desta limitação aqui, por esta exponencial, esta transformada existe para S maior que C. Nós vimos isso também na aula passada com bastante detalhe. Então, vejam, para que a gente quer essa transformada? A ideia é que nós temos uma equação de coeficientes constantes, por exemplo. Vamos pegar aqui uma de ordem, ou seja, tudo aqui função de t. Função de t, etc. Função de t. Uma de ordem 2 igual a f de t. E lembrem, a ideia qual que é? É justamente pegar toda essa equação com os seus dados iniciais, x de 0, vamos dizer, igual a alfa, x' de 0 igual a um certo beta, e jogar tudo isso dentro da transformada de Laplace. Então, nós vamos partir desta equação diferencial com os seus dados iniciais, ou seja, um problema de valor inicial de ordem 2. Vamos pegar tudo isto e jogar dentro da transformada de Laplace. E o que vamos obter quando a gente joga dentro da transformada é justamente uma equação algébrica. E é isso que nós queremos ver, como que isso é feito. Bom, sabendo que a transformada é linear, eu já sei uma coisa, que quando eu aplico nesta soma a transformada, eu obtenho a transformada de cada termo. E as constantes saem para fora da integral. Se eu tenho aqui transformada de AF de t, isso é igual a A integral. O A sai para fora da transformada. Então, o que eu vou obter aqui? A transformada de x duas linhas de t.
mais B transformada de x' de t, mais C transformada de x de t, igual a transformada de f de t. Bom, transformada de funções, nós já calculamos várias na aula passada. Temos toda uma tabela. Então, isso daqui eu já sei que é um certo f de s. A transformada da função desconhecida, eu posso chamar de x de s. O problema é o que fazer com isto. O que fazer com isso? Vejam, se eu quero realmente chegar numa equação algébrica, as derivadas têm que sumir. Eu quero uma equação algébrica que não tenha derivadas. Então, eu tenho que entender quem é a transformada da derivada. E esse é o nosso primeiro teorema de hoje. Tá? Quem é a transformada da derivada? Muito bem. Para isso, eu preciso apenas de uma definição que é a de f é derivável por partes. Nós vimos contínua por partes. Agora eu quero derivável por partes porque eu quero falar da derivada. Então, f é derivável por partes se eu tenho que f é contínua por partes e diferenciável. Então, deixa eu só especificar, derivável por partes em AB. Então, f é contínua por partes e diferenciável em AB a menos de um número finito de pontos. A menos de um número finito de pontos. Ok? E a derivada, e f' é contínua por partes. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho uma função assim, vamos fazer uma função contínua. Isso, uma função contínua. Então, esta é minha f, ok? E a derivada, portanto, se aqui é a minha função, esta parte é dada por t, aqui é 1, e aqui é constante. Então, se essa é a f, eu sei que a minha derivada, portanto, é isto daqui. É esta função. Não está definida a derivada nesse canto, tá certo? Não tem problema. Eu posso, na realidade, nesses pontos onde não é diferenciável, eu posso atribuir qualquer valor, não faz a menor diferença. E a função f' é contínua por partes, tá certo? E a mesma coisa, eu podia também começar com uma f que é contínua por partes e nos pedaços onde ela é contínua, ser diferenciável também e aí definir a derivada f', desde que eu garanta que é diferenciável nos pontos, no intervalo, subintervalos de AB, onde ela é contínua, ela também é diferenciável, para eu poder derivar. Ok, então, qual é o teorema que nós vamos ver hoje que é crucial? Sem esse teorema nós não fazemos nada.
Por quê? Porque nosso objetivo é transformar uma equação diferencial via Laplace. Tá certo? Então, eu preciso deste teorema. Então, é o teorema da transformada da derivada. Então, eu vou supor, seja f contínua e diferenciável por partes. Ok? Então, contínua e diferenciável por partes. Muito bem. Aqui eu defini diferenciável por partes em AB, mas isto se estende para todo t positivo. Tudo que eu tenho que garantir é que em cada subintervalo dessa semi-reta seja diferenciável por partes, tá? Segundo esta definição. Então, seja f contínua e diferenciável por partes. Eu vou supor também que f tem ordem exponencial. Toda vez que eu escrever aqui ordem exponencial, quando t vai para infinito, é o que está escrito aqui. Ou seja, que existem MCT e f de t está majorada por essa exponencial. Ok? Então, eu tenho que a transformada de f' de t, ela existe e é igual a S transformada de f de t menos f de zero. Então, vamos olhar um pouquinho para o que esse teorema está dizendo. E isso daqui, obviamente, vai existir para S maior que C, por causa da ordem exponencial ali. Vamos ver o que isso está dizendo. O que a transformada, de fato, está fazendo? A transformada está de uma derivada, da derivada da função, está expressando a derivada como S vezes a transformada da f. Então, olhem o que acontece nesta igualdade. A transformada aniquila a derivada. Acabou a derivada. No fundo, o que a transformada está fazendo? Está pegando a derivada e transformando num produto. Num produto de S vezes a transformada de f. Isso nos dá muita esperança de que nós vamos acabar com aquelas derivadas ali. Porque é isto que a transformada está fazendo. Tá certo? Bom, isso daqui é fácil de verificar se nós se supusermos primeiro que, bom, f é contínua, né? E eu vou supor que a f', para facilitar a demonstração, inicialmente, suponha que f' é contínua. Na realidade, o que eu sei a respeito de f'? Eu sei que f', quando é diferenciável por partes, f' é contínua por partes. Né? Mas eu vou supor aqui, inicialmente, que f' é contínua. Ok? E aí vamos dar uma olhadinha em quem é esta transformada. Quem é essa transformada? Gente, toda vez que eu tenho que trabalhar com a transformada para justificar uma propriedade, voltem para a definição, né? Então, quem é esta transformada? Então, a transformada de f' de t é igual integral de 0 a infinito elevado a menos st f' de t dt. É a transformada desta função, eu jogo aqui a função, multiplico pelo núcleo. Muito bem.
Gente, essa integral está pedindo o quê para a gente resolvê-la? Partes, exatamente, partes. Está pedindo para usar partes. Então, se eu chamo isto daqui de dv, isto de u, então eu sei que du é igual a menos SE menos ST dt. Eu sei que V é igual a F de T, ok? E aí, essa integral, quem que é? U vezes V. Então, elevado a menos ST, F de T. E eu tenho que calcular isso de 0 a B e depois o limite quando B vai para infinito. Menos a integral de VDU. VDU, vou deixar assim, 0. Eu tenho aqui menos S elevado a menos ST, F de T dt. Tá? Então, vejam, por que eu assumi que F' era contínua? Para poder integrar diretos. Quando uma função não é contínua, o que eu tenho que fazer? Integrar aqui no caso, de 0 até o primeiro ponto de descontinuidade. Eu tenho que subdividir a integral. Então, para não ter que fazer isso, eu vim direto aqui. F' contínua, assim eu calculo a integral de uma vez. Muito bem, vamos analisar este limite. Então, eu tenho que analisar este limite daqui. Então, eu tenho elevado a... Bom, é o limite, quando B vai para infinito, de E elevado a menos SB, F de B, menos E elevado a 0, que é 1, F de 0. Aqui este menos S vem para fora, mais S, integral de 0 a infinito de E elevado a menos ST, F de T dt. Bom, quem é isto daqui? Quem é isto? Por definição, a transformada de Laplace. Então, isto é a transformada F de T. Agora, por causa da ordem exponencial, este limite eu posso ver que F de B é menor ou igual, bom, F de B elevado a menos SB é menor ou igual, F de B tem ordem exponencial, então eu tenho MECT CB, perdão, eu estou substituindo T por B, elevado a menos SB. Tá? E isso daqui nada mais é do que E elevado a menos S elevado a CB. Então, isso daqui nada mais é do que E elevado a menos B, S menos C. Ok? Por causa da ordem exponencial. Eu sei que esta função é majorada por isso. Bom, e isto daqui, quanto que é o limite disto quando B vai para infinito? Depende se S menos C é positivo. Nós já analisamos isso várias vezes na aula passada. Então, isto vai para 0 se S menos C é positivo, ou seja, S maior que C. Então, de fato, usando o fato de ter ordem exponencial, eu posso garantir que este limite é 0. E, portanto, eu tenho o meu teorema. Olha só, eu sei que a transformada é menos F de 0, que está aqui, mais S transformada de F de T, S transformada de F de T. Tá bom? Então, isso se segue e, portanto, no caso de F' contínua é muito fácil. E no caso de ser contínua por partes, também é fácil.
E é importante porque, vejam, nós estamos trabalhando aqui num mundo onde as funções não precisam ser contínuas. Então, é importante garantir que eu tenha também o caso onde a f' não é contínua e é simplesmente contínua por partes. Então, vamos lá. Então, esse caso, se f' é contínua por partes, é a mesma coisa. Eu não vou repetir a análise, só uma observação, que é a seguinte. Eu tenho que, obviamente, quando eu calculo a integral, o que eu preciso? Eu preciso trabalhar de 0 a b. Então, como eu sei que f' é contínua por partes, eu posso trabalhar aqui limite, quando b vai para infinito, de 0 a b, de quem? De e elevado a menos st, f' de t, dt. E aí eu vou fazer a seguinte análise. Se eu tenho de 0 a b, eu faço uma partição, já que f' é contínua por partes, eu olho onde são os pontos de descontinuidade, chamo este de T0, de Tn, e eu tenho alguns pontos onde f' é descontínua. Ok? Então, simplesmente, esta integral, como é que a gente calcula? Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Então, isso nada mais é do que o limite, quando b vai para infinito, da soma destas integrais, e elevado a menos st, f' de t dt, de ti a ti mais 1, onde i começa em 0 e vai até n menos 1. Tá? Eu vou somando as integrais, os pedacinhos da integral. Então, é a mesma ideia e, portanto, o que acontece? Eu uso partes, só que eu vou usar partes, cada vez eu tenho um parzinho destes, nesse primeiro limite. Então, eu tenho o limite, eu vou ter que calcular essas diferenças. Então, eu tenho somatório de i igual a 0 até n menos 1 de quem? De e elevado a menos sti, f de ti. É u vezes v. Só que u vezes v para cada pedacinho. Menos v du. Então, menos a integral. Agora, vejam, a integral eu não tenho que me preocupar, porque a f é contínua. Então, eu posso certamente somá-las, mas não tenho que me preocupar tanto com isso. Mas vamos deixar assim, menos v du, que é menos s, elevado a menos sti, f de ti. Tudo em função, desculpa, gente, t dt, de ti a ti mais 1. Tá? Então, o mesmo integrando, agora eu estou integrando nesses subintervalos. Então, a ideia é simplesmente particionar a integral, tá certo? Muito bem, então agora eu preciso calcular esta soma de TI, né, para cada pedacinho desses. Então, eu calculo. Quem que é isto daqui? Isso que é interessante. Vamos escrever essas somas. Então, eu tenho e elevado a menos s de t0. Estou colocando i igual a 0. F de t0. Tá certo? Este é o limite. Vejam, eu vou calcular isto daqui elevado a menos s
Desculpa, aqui devia ser t, né? Menos st, e eu vou calcular de ti a ti mais 1, tá? Então, eu vou colocar, primeiro, i igual a 0. Então, eu calculo em t1, primeiro. Então, t1, menos e elevado a menos s de t0, f de t0. Então, essa é a primeira parte. Mais, próximo, quem que é? E elevado a menos s, eu fiz para i igual a 0. Agora, eu faço para i igual a 1. Então, eu tenho t2, t1. Elevado a menos s de t2, f de t2, menos e elevado a menos s de t1, f de t1. E assim por diante. E elevado a menos s de t3, f de t3, menos e elevado a menos s de t2, f de t2, etc. Ok? Então, vejam, quando eu estou calculando nestes extremos do intervalo, eu estou no primeiro intervalo. Então, eu estou calculando f de t1 quando eu me aproximo pela esquerda. Então, só para ser completo, vamos colocar assim, aproximando pela esquerda. E f de t0 quando eu me aproximo pela direita. Então, eu ponho este maisinho. A mesma coisa aqui. Eu quero T2 menos T1. Então, é f de T1 quando eu me aproximo pela direita e T2 pela esquerda. Então, é sempre assim. Então, é menos, mais, menos, mais. Muito bem, isso continua. Então, o que eu estou descrevendo aqui é justamente estas somas daqui, ok? Então, aí eu vejo que f de t1 menos e f de t1 mais são iguais ou não são iguais? São iguais porque a minha f é contínua. Então, o limite pela esquerda e pela direita é o mesmo. Então, eu posso cancelar. Então, este daqui cancela com este daqui. E assim por diante, todos cancelam. E o último, quem que é o último? É n menos 1. Vamos escrever aqui o último. N menos 1, eu tenho e elevado a menos s de t n, f de t n, de novo pela esquerda, eu vou fazer isso, menos e elevado a menos s de tn menos 1, f de tn menos 1. Pela esquerda, pela direita, perdão. Agora, vejam o que que acontece. Este vai cancelar com o anterior e sobra este daqui. Então, sobraram dois termos. Que dois termos são esses? F de T0, quem que é T0? É o zero. Então, E elevado a zero é 1, F de T0, que é F de zero. Então, tudo isto é igual a menos F de zero, ou seja, este termo é este termo. E o último termo que sobra é este daqui, Tn. Quem que é Tn? É o B. Então, eu tenho mais E elevado a menos SB, F de B. Agora, E elevado a menos SB, F de B, nós já vimos que esse limite, quando B vai para infinito, tende a zero. E eu sei que eu vou tomar o limite de tudo isso quando B tende a infinito. Então, vejam, a menos desta parte, a prova é idêntica. E a integral? Quando eu somo todos esses pedacinhos da integral, como a f de t é contínua, isto daqui nada mais é do que mais s
integral de 0 a infinito de e elevado a menos st f de t dt. F', a derivada, f é diferenciável por partes. O que significa a definição? Diferenciável por partes, eu tenho que garantir que f é contínua por partes e diferenciável em AB a menos de um número finito de pontos. E, portanto, a sua derivada é contínua por partes. Tá? Então, nós vimos o caso, quando a derivada é contínua, é automático. Quando a f' é contínua por partes, eu tenho esta chateação de ter que dividir o meu intervalo, integrar em cada pedacinho. Tá certo? Mas a prova é a mesma. Isso daqui também vai para zero pela mesma razão. Tá certo? Agora, isso possibilita, eu vou aproveitar que eu já coloquei isto no quadro, uma extensão deste teorema. Notem que neste teorema eu pedi f contínua. Tá certo? E nós temos uma extensão do teorema, usando exatamente esta análise, para f contínua por partes. E nas aplicações isso é muito importante, por isso que eu vou colocar para t maior ou igual que zero. Ou seja, contínua por partes para t maior ou igual que zero é que é contínua por partes em cada subintervalo. Então, o que acontece? Se a f é contínua por partes, novamente, nesta partição, eu não posso dizer que o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita. Eu tomo uma partição apropriada, né, para f' contínua por partes, a partição onde a f é descontínua, e aí eu não posso falar que os limites são iguais, então eu não posso cancelar. Então, obviamente, o teorema não vai ter a mesma carinha. Vai mudar um pouco, tá certo? Mas, essencialmente, aparecem os mesmos termos e mais um termo. Então, vamos escrever a extensão. Como eu não tenho que isso daqui é contínuo por partes, eu reescrevo esta diferença da seguinte forma. Eu tenho menos f de zero, tá? Que é este termo daqui, este daqui é o f de zero, o menos f de zero. E agora eu junto os termos e elevado a menos st1. Então, eu tenho menos e elevado a menos st1, que multiplica f de t1 mais menos f de t1 menos. Isso daqui justamente está medindo o quê? A descontinuidade no t1. Eu chego pela esquerda, chego pela direita e meço a descontinuidade. É o salto que a função dá. Então, eu estou medindo o salto, né? Então, eu vou chamar este salto de, seguindo o inglês, né, de jump, o salto, né, em T1. E assim eu vou escrevendo todas as somas. Agora, considerando que eu estou em T maior ou igual que zero, eu posso ter infinitos pontos onde tem esses saltos. Só que esses saltos sempre têm que ser finitos, pela definição de contínuo por partes. Então, eu tenho aqui menos e elevado a menos s de t2, f de t2 mais menos f de t2 menos, e assim por diante. Então, se eu chamo esses saltos de j de t i, então seja j de ti igual a f de ti mais menos f de ti menos. Então, essa soma, eu tenho que a transformada da derivada, tudo é igual. É S transformada de f de t menos f de zero menos
agora uma soma. Uma soma de I igual a 1 até infinito, de E elevado a menos S de TI, J esse salto de TI. Ok? Então, eu tenho uma fórmula mais geral, que justamente está levando em conta esses saltos. Muito bem, vamos aos exemplos. Agora sim. Exemplo, chega de teoria, né? Então, o primeiro exemplo é ilustrando como fazer esta mudança, pegar a equação diferencial e passar por Laplace. Então, vamos lá. X duas linhas de t, menos x linha de t, menos 6x de t, igual a 0, x de 0 igual a 2, x linha de 0 igual a menos 1. Gente, eu preciso de Laplace aqui? Não, vocês vão achar que eu sou louca, né? Encheu 8 lousas aqui de contas e me coloca esta equação diferencial. Por favor, coeficientes constantes, homogênea. Eu acho que a gente aprendeu isso na segunda semana de aula, não. Na quarta semana de aula. Não precisa de Laplace aqui. Realmente, eu encontro a equação característica, matei o problema. Quem que é a solução dessa equação? São as exponenciais, né? E elevado a RT. São as soluções dessa equação, uma vez que eu resolva a equação característica. Então, não se usa Laplace aqui. Por que eu estou colocando, então, este problema? Simplesmente por razões didáticas, né, para não assustar todo mundo de vez. Então, nós começamos com um exemplo bem simples, onde Laplace nem sequer é necessário, tá certo? Para a resolução desse problema. Então, nós vamos começar, assim, com um problema absolutamente trivial. E vamos complicar o problema. Como um bom matemático, eu complico para depois descomplicar. Então, nós vamos usar Laplace aqui, transformando cada derivada. Opa, mas eu tenho um problema. Eu sei transformar a derivada f' de t. E f duas linhas? Aí eu faço o seguinte, só indutivamente, né? Deixa eu colocar aqui o corolário, então, do nosso teorema da derivada. Então, o corolário é que a transformada de f duas linhas de t é igual. Vamos fazer a conta para vocês verem como é natural. Se eu chamo f' de t de g de t, ok? Então, o que acontece? Eu sei que a transformada de g' de t, eu já provei para a primeira derivada, é S transformada de g de t menos g de 0. Eu já tenho isso. Portanto, agora, quem que é g' de t? G' de t é f duas linhas, é o que eu estou buscando. Quem que é g de t? É f'. Então, eu sei que isto é S transformada de f' de t menos g de 0, quem que é? F' de 0. E agora, pelo teorema da primeira derivada, isto daqui é S. Esta parte eu coloco aqui, é S transformada de f de t menos f de 0, menos f' de 0. Então, aplicando, o que aconteceu? Uma segunda vez, eu tenho S ao quadrado transformada de f de t. Como eu disse, Laplace
aniquila as derivadas, sumiram as derivadas. Menos S, f de 0, menos f' de 0. Então, eu tenho uma fórmula para a segunda derivada. Na realidade, eu tenho uma fórmula para a enésima derivada. O que vai acontecer? Eu uso o mesmo argumento. E aí vai aparecer s ao cubo, s ao quadrado, s menos f, até chegar em fn menos 1. Então, a fórmula que aparece na tabela que vocês têm é justamente esta, Sn transformada de Ft, menos Sn menos 1, F0, menos Sn menos 2, F' de 0, até a n menos 1 derivada, no zero. Ou seja, eu digo que Laplace aniquila as derivadas porque f de 0, f' de 0, tudo é conhecido. O que não era conhecido realmente era a enésima derivada. Então, usando este teorema, quando eu aplico Laplace aqui, eu sei que isto é s ao quadrado x de s, que é a transformada do x de t. Eu estou substituindo f de t por x de t, menos s x de 0, menos x' de 0. Olha onde entram os dados iniciais. Isso é fantástico de Laplace. Eu não tenho que resolver primeiro a complementar, depois a homogênea, ou a complementar, depois a particular para não homogênea, depois colocar os dados iniciais. Vai tudo de uma vez dentro da máquina de Laplace, tá? Então, eu transformo x duas linhas via o nosso teorema para a segunda derivada, etc. Menos agora s transformada de x de t menos x de 0, menos 6x de s. Tudo isso igual a 0. Agora, eu sei que x0 é 2 e que x' de 0 é menos 1. Então, o que eu faço agora? Olhem, eu tenho uma equação algébrica em x de s. Preciso encontrar x de s. Resolvendo para x de s, eu fatoro x de s e sobra s ao quadrado menos s menos 6 igual. Jogo todos os outros termos para o lado direito. Então, aqui eu tenho menos 2 mais 2 passa para cá como menos 2. Mais 1 passa para lá como menos 1. Menos 2s mais 2s. Então, eu sei que x de s é igual a 2s menos 3 dividido por s ao quadrado menos s menos 6. Bom, encontrei x de s, mas que eu preciso dizer quem é o x de t. Mas por causa da unicidade da transformada, nós vimos na aula passada, nós temos a inversa. A inversa está bem definida. Então, eu vou calcular justamente a inversa disso daqui. Eu vou procurar na tabela e para ver se eu encontro uma função que tem esta transformada. Obviamente, eu não encontro desta forma. Eu tenho que trabalhar um pouquinho para reduzir a uma forma que eu reconheça lá na tabela. Tá certo? Então, vamos trabalhar um pouquinho com isso daqui. A primeira coisa é tentar decompor esta quadrática. Primeiro, esta quadrática tem raízes reais ou complexas? Isso é uma primeira coisa. Então, eu olho para o discriminante
e eu vejo que as raízes são reais. Então, eu trabalho para encontrar as raízes disso tudo aqui. Então, quem são as raízes? Para poder justamente decompor esse denominador. Então, as raízes são mais 1, mais ou menos 1, mais 4AC, 24, portanto, isso é 5 sobre 2. Então, eu tenho as raízes 3 e menos 2. Ok? 3 e menos 2.